Então, segundo ano, continuando nossa aula sobre diversidade cultural, como a gente estava falando na semana passada, e aí se você tiver alguma dúvida, você pode dar uma conferidinha aqui do ladinho nas aulas da semana passada. A gente falou sobre a diversidade cultural aqui no Brasil, né? De algumas regiões do Brasil. E agora eu quero mostrar para vocês a diversidade cultural de uma maneira geral, né? Fazendo uma revisão do conteúdo que a gente já estudou. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Espera aí. Bom, vocês lembram o que significa diversidade? Diversidade significa variedade, significa diferença. E cultural diz respeito ao que é cultura, hábito, costume, dança, culinária, religião, vestimentas. Justamente o fato da gente produzir cultura que faz com que o ser humano seja diferente dos outros animais. Mas, tia, como assim produzir cultura? O ser humano é um animal que pensa, é um animal racional. E logo que a gente pensa, a gente começa a desenvolver hábitos, costumes, a gente começa a ter um tipo de vestimenta que a gente usa e que ela pode variar de um lugar para outro, de um momento para outro, de um evento para outro. Essas variações, elas fazem parte da nossa cultura. Então, por isso que a gente fala que o ser humano, ele produz cultura e isso torna diferente dos outros animais, tá? Então, aqui só repetindo, né, justamente o fato de produzir cultura que faz com que a gente seja diferente. E olha que interessante, absolutamente tudo, isso mesmo, tudo que a gente aprende durante a nossa vida pode ser considerado uma cultura. Se você aprende a falar uma língua diferente, você aprende uma cultura, porque a linguagem é o que a gente fala. Então, a linguagem, ela faz parte da cultura, é algo que a gente aprende. Interessante, né? Quando a gente aprende a fazer uma comida diferente, quando a gente cria, por exemplo, o hábito de, no Natal, fazer uma ceia bem grande, isso faz parte da cultura. Existem países que nem comemoram o Natal. Então, por isso que é importante a gente ter atenção para esses detalhes. Muitas das coisas que a gente faz aqui no Brasil não é feito em outros países. Muitas das coisas que a gente faz aqui no Rio de Janeiro não é igual em outros estados dentro do Brasil, inclusive. Alguns hábitos que a gente tem, por exemplo, aqui na freguesia, são diferentes de outros bairros, porque faz parte da cultura, né? E aí tem uma outra coisa que também é muito importante, a religião. Ela é uma parte muito importante da nossa cultura, porque a religião, e isso independe de qual seja a religião, ela costuma ter regras. Ela tem muito a ver com a fé. Quando a gente fala de religião, muitas vezes a gente está vinculando, a gente está fazendo assim, ó, caminhando juntinho a religião junto com a fé. E a fé é aquilo que a gente acredita. Então, por exemplo, quando a sua religião ela determina uma espécie de roupa diferente que tem que ser usada, um momento diferente que tem que se encontrar, quantas vezes na semana vocês têm que se encontrar, um grupo para jovens, um grupo para crianças, um momento de, assim, todos os costumes dentro da nossa religião tem a ver com a cultura, porque a gente aprende ali dentro. A gente aprende o que tem para ser ensinado, e isso em qualquer religião também forma a nossa cultura. Às vezes a gente pensa que uma coisa é certa ou que uma coisa é errada, não por ela ser certa ou por ela ser errada de fato, mas por ela fazer ou não fazer parte da nossa cultura. Por exemplo, existem países onde é proibido a mulher mostrar o cabelo. Significa que é errado o Brasil deixar as mulheres ficarem com o cabelo aparecendo? Claro que não, só que é cultural. Então a gente precisa respeitar a diferença na cultura das outras pessoas, tá? E isso é muito importante, por isso que a gente menciona aqui sobre a questão da religião, porque existem diferentes religiões.
E não tem assim uma que seja essa é certa, essa é a errada. Religião é aquilo que a gente acredita, faz parte da nossa cultura. Então, se ela diz respeito à cultura, não tem o que é certo e o que é errado. Tem o que a gente vai aprendendo, o que a gente vai acreditando e o que a gente vai desenvolvendo no decorrer da nossa vida. Por isso que é importante a gente respeitar todas as outras pessoas de todas as outras religiões que são diferentes da nossa. Bom, a atividade da página 233 vocês já fizeram, só que vocês fizeram adaptada, vocês fizeram no caderno de vocês. Foram 2 perguntinhas. Como a gente não está junto presencialmente, a gente não teve aquela troca, aquele debate entre a gente. Mas eu adaptei para vocês conseguirem fazer em casa. Então, vocês não vão precisar responder a página 233. Vocês vão só escrever feito no caderno, tá? E quem não fez o dever de casa da semana passada vai fazer. Senão, não vai adiantar colocar feito no caderno, porque não vai estar lá. Então, a gente vai fazer a leitura da página 234 para eu poder explicar para vocês qual é o dever da página 235. Tá bom? Bom, aqui tem a letra de uma música do Martinho da Vila e ela fala o seguinte: para comemorar a libertação, e lá vem maracatu, bumba meu boi, vaquejada, cantorias e fandangos, maculelê, marujada, cirandeiro, cirandeiro, tua hora é chegada. Vem cantar essa ciranda, pois a roda está formada, ô cirandeiro. Essa é uma música do Martinho da Vila. Quem quiser depois pode dar uma pesquisada lá no YouTube para escutar essa música. E essa música ela está falando sobre diversidade do povo brasileiro. Inclusive, se vocês prestarem atenção, na letra da música tem 2 palavrinhas que a gente já viu nas aulas anteriores, que é onde a gente fala sobre as culturas, né, de outras regiões. Então, o que você vai fazer é escrever como essa diversidade é mostrada nos versos da canção. Do que ele está falando? Você pode pegar as palavrinhas, colocar lá no Google mesmo, para você descobrir o que é vaquejada, o que é maculelê. E aí você vai descobrir como que essa diversidade ela é mostrada nos versos da canção. Se ela é mostrada através de festivais, através de músicas, através de dança. Como que você percebe que na música ele está falando de diversidade, tá? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é descobrir do que a música está falando, já que aquelas palavras não fazem parte da nossa cultura, né? E na letra B, a gente vai responder o seguinte: existem muitos estrangeiros vivendo no Brasil. Eles também compõem essa diversidade? Você acha que as pessoas que vêm de fora do Brasil para cá, elas interferem na nossa cultura? Elas trazem informações para gente? Elas colocam um pouquinho da cultura delas aqui dentro? Você acha isso? É só você responder sim ou não, tá? E aí você pode, inclusive, rever as aulas anteriores, porque eu até já dei essa resposta, tá bom? Então é isso, vocês vão fazer essa atividade. E a gente vai na próxima aula fazer a correção, tá bom? Façam com atenção, com carinho. E uma coisa importante, não apareceu aqui, não quis carregar, mas não tem problema, eu vou falar mesmo assim. Dia 21 foi comemorado o Dia da Diversidade Cultural. Então, se você quiser fazer um desenho bem bonito, mostrando alguma coisa de diversidade cultural, você pode fazer. O desenho é livre, tá? Não é um dever de casa, só se você quiser fazer mesmo. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula!